Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Hoje eu vou gravar um vídeo a pedido de uma amiga minha que tem a ver com quem está começando o escritório de advocacia ou para quem quer abrir um escritório relacionado a correspondente, né? E muitas vezes a pessoa está abrindo um escritório de advocacia e também vai começar como correspondente. Então serve para os dois tipos de escritório. Não sei se é o seu caso, não sei se você já trabalha como correspondente hoje, se você tem um escritório fixo ou onde você está trabalhando, mas as dicas são válidas para quem já está trabalhando ou para quem ainda pensa em abrir. Então eu fiz algumas anotações aqui, né? E nada melhor eu começar falando, acho que do meu exemplo, como eu comecei. Algumas pessoas sabem já que eu tenho uma empresa de logística, mas sou, né, como logística, sou correspondente e comecei como correspondente de ponta mesmo. Então, depende de algumas situações. Vou falar aqui da grande maioria, tá, do pessoal que começa e não tem um escritório pronto, não tem todos os móveis, o computador mais de ponta que existe, o celular com mais tecnologia. Então, eu vou falar para a grande maioria. Se você já tem uma outra oportunidade, você já está aí um degrau acima dessa situação. Então, algumas pessoas ficam travadas naquela situação, né? Ai, meu Deus, mas eu não tenho dinheiro para alugar, eu não tenho dinheiro ainda para comprar os móveis, ainda não tenho dinheiro para fazer todas as situações, porque eu sou recém-formado, às vezes nem passei na OAB ainda, né? Então, como começar? A dica que eu sempre dou, se você quer começar, comece. Não procrastine, não coloque obstáculos em cima do seu sonho, em cima do que você quer fazer. Se você tem o know-how, ou ainda uma noção do know-how, né? Você tem habilidade naquilo que você vai começar, comece. Que as coisas, obviamente, fazendo direitinho e tal, dando certo, elas vão seguir o seu fluxo, né? Elas vão seguir o seu caminho. Então, como eu disse, né? O meu começo, não comecei com o melhor computador do mundo, nem com o celular mais tecnológico que tinha, tão pouco com uma sala mobiliada, né? Eu comecei realmente com o que eu tinha. E o principal que eu tinha era o meu know-how, era a minha bagagem, que óbvio que ela foi aperfeiçoada, né, com os anos na prática da advocacia correspondente, mas eu tinha uma noção, porque eu trabalhei muitos anos do lado de lá, então eu tinha uma noção do que os escritórios desejavam e tinha uma noção do déficit no mercado relacionado a esta carreira, enfim, dos correspondentes. Então, esse foi o principal que eu tinha. Eu sempre digo assim, você tem que seguir o caminho que você quiser dentro da advocacia, seja correspondente ou advocacia em si, baseado na sua paixão e com as habilidades que você tem. Também, isso quer dizer que você não possa aprimorar alguma outra habilidade? Não, você pode aprimorar, mas claro que fica muito mais fácil você começar com algo que você já tenha, né? No caso, uma habilidade. Então, não espere mobiliar todo o seu escritório para começar. Você pode sim começar com o equipamento que você tem. E aí, aprimorar. O que acontece nos correspondentes é que não existe um fixo. Alguns escritórios trabalham com contrato fechado, pagamento fixo e tal. Eu vou dizer aqui, assim, a grande maioria das vezes, você começou agora, você já não vai pegar uma carteira de um valor fixo por dia. Por mês, a não ser que você se filie como audiencista em algum escritório. Isso existe muito, tá? No começo. Mas, via de regra, você não vai ter um fixo. E se você não tem um fixo, como que você vai contar com um custo fixo, se você não tem uma receita fixa? E esse é um erro que eu já vi muito, né, acontecer. Então, o pessoal quer causar aquela primeira impressão, então quer alugar uma sala, quer comprar os melhores móveis, quer pegar um ponto caríssimo, mas ainda não tem a receita necessária para arcar com esse custo. Hoje no mercado, eu não sei se na minha época já tinha, eu que comi bola, mas eu tenho conhecimento que existem, por exemplo, escritórios virtuais, onde você consegue pegar um endereço para envio de correspondência, né, para colocar no seu site, enfim, de um ponto bom, não necessariamente pagando o aluguel daquele lugar. Exemplo, aqui em São Paulo existem vários
na Avenida Paulista, por exemplo, onde não necessariamente você tem um ponto lá, mas você tem um endereço comercial de lá. Você pode contar também com secretária virtual, que vai atender as suas ligações, que vai atender as suas chamadas. Não necessariamente você pagar alguém para, né, fazer esse serviço, uma secretária que tem aí todo um custo de estrutura. E não necessariamente também você atender as suas ligações. Não sei se isso já existia no meu tempo, como eu falei, eu desconhecia, mas hoje eu conheço. E são ferramentas facilitadoras para você que está começando. O que eu coloco aqui nessa live hoje, claro, é como você começar, como você abrir um escritório. E eu não vou falar aqui de uma logística, tá? De alguém que já atenda mais de uma comarca. Por quê? Para você trabalhar com esse tipo de escritório, esse tipo de produto, eu até vou gravar, porque eu tive muitos pedidos sobre isso em um outro vídeo, porque sim, é necessário uma estrutura maior. Para atender clientes maiores, é necessário uma estrutura maior, é necessário você já ter um know-how específico, principalmente de custo, de quanto que vai custar a sua operação. Então, hoje a live não é sobre isso. Hoje a live realmente é para quem está começando, tanto para o escritório de advocacia, tanto para quem só quer ser correspondente ou para quem quer unir as duas situações. Comece home office, por que não? Eu comecei home office. Eu comecei home office com... eu sempre brinco, né? Com o note que eu tinha na época, nem sei se existe mais isso, mas era um computadorzinho bem pequenininho assim, que eu levava para a faculdade. É o que tinha, e eu não tinha nenhuma condição de comprar nada que fosse. Eu tinha que trabalhar com o que eu tinha mesmo. Hoje quem é meu cliente até sabe, depois de um tempo, o tempo passou e eu abri isso, né, para os meus clientes depois que deu tudo certo, que eu cresci. No começo nem o celular pós-pago eu tinha, era um pré-pago. E às vezes eu tinha que ligar para cliente da rua e eu sempre falava que estava ligando do orelhão porque acabou a bateria, enfim. Na verdade, o meu celular era pré-pago. Mas as situações eram diferentes de como eu comecei e de como é hoje. Hoje existem várias facilidades, Wi-Fi em tudo quanto é lugar. Quando eu comecei não era assim. E eu comecei mesmo assim. Dei o melhor de mim e a cada receita que entrava, eu planilhava e eu fazia uma estrutura financeira para que eu conseguisse aumentar o meu escritório, que eu conseguisse melhorar os meus equipamentos. Então eu tinha essa visão. Então, é o que eu coloco aqui. Por que não começar um home office se você é só correspondente? Se você está começando como escritório de advocacia, você precisa receber os seus clientes. Aí é uma outra situação. Mas se você está trabalhando hoje como correspondente, onde você não recebe os seus clientes no seu escritório, nada impede você fechar, por exemplo, um endereço, como eu disse, comercial, uma secretária virtual, e você começar o atendimento na sua casa. Sempre visando, claro, o crescimento, né? Não vou ficar 20 anos trabalhando em casa, não. Eu também acho que talvez o perfil não seja muito esse. Mas para quem está começando e não tem essa coisa, para evitar a procrastinação, aquela frase do mas aqui eu não tenho equipamento, mas aqui eu não tenho computador, então comece fazendo um home office, que não tem o menor problema. Agora, se você é um escritório de advocacia e está começando, existem hoje várias opções. Existem coworking, por exemplo, não sei na sua cidade se existe. Eu tenho, né, 2 unidades, para quem sabe, em uma das unidades fico eu e eu trabalho no coworking. E é um ambiente muito, muito legal de você trabalhar para quem está começando. Existem alguns ambientes até que tem salas de reuniões privativas, para que, né, você possa atender o seu cliente que não queira ali conversar na frente de outras pessoas. Mas o legal é que você faz muito networking, você está em evidência e você consegue usar coisas caras, comuns, sem ter que pagar por elas. Como a mesa, a estação de trabalho, uma impressora... não sei, um sofá, uma sala de reunião, uma geladeira, né, uma copa, coisas que são caras, que você tem que equipar o seu escritório e que no primeiro momento não é tão necessário assim. Então, uma dica que eu dou é o coworking. Tenho vários colegas que trabalham em coworking e funcionam. Às vezes, dependendo, né, do coworking que você pegar, existem algumas distrações com barulhos e tal, mas isso, né, fonezinho de ouvido e tá tudo certo. Bom, você já passou da fase do coworking, então, aí como eu fiz? Eu não comecei em coworking, comecei em casa. E assim que eu tive uma maturidade para entender que era o meu momento de dar o próximo passo, eu aluguei uma sala pequena,
E era uma casa, assim, que tinham várias salas e cada sala era um escritório. É como se fosse o coworking, mas era separado, realmente, cada sala tinha sua chave e vinha sem móveis, sem nada. Então, foi o primeiro gasto, assim, relativamente que eu tive. Foi a minha mesa de trabalho, o sofá, eu lembro que eu comprei uma estante para pôr os meus livros, tudo comprei com muito amor, porque realmente era a primeira vez que eu tinha alguma coisa realmente que eu tinha comprado e que era o meu escritório. Porque antes trabalhava nos escritórios, departamentos jurídicos de empresa, multinacional e tal, mas nada era meu, a cadeira não era minha, a caneta não era minha, e naquele momento não era meu. Mas isso aconteceu 6 meses, 8 meses depois que eu comecei como correspondente. E eu tive a sorte de pegar uma carteira grande que me possibilitou escalar o meu ganho e eu consegui investir. E ter maturidade até financeira para conseguir investir nisso. Mas eu não me enfiei numa dívida em primeiro momento. Eu esperei, eu me solidifiquei com os clientes que eu já estava trabalhando, consegui carteiras novas mediante confiança e trabalho. E aí, quando eu senti aquela maturidade, é que eu fui e desembolsei esse custo com material e com um aluguel daí fixo, uma internet fixa, essa situação. E depois, quando cresceu mais ainda, aí a logística, né? Aí eu fui para uma casa e era só meu mesmo, não tinha que dividir outras salas, todas as salas eram minhas. E, enfim, foi essa a evolução da coisa. Então, você tem que ter muita maturidade para saber em que ponto você está. Vale a pena você gastar nisso agora, ou às vezes vale a pena você sentir o mercado, sentir como que você está trabalhando, se você já ajustou o seu cliente ideal. Porque aqui eu estou falando nessa live somente de coisas materiais, né? De sofá, de geladeira e tal. Mas, como eu disse, até uma continuidade da live anterior que eu fiz, a primeira coisa realmente que você tem que fazer quando você abre o escritório é definir quem é o seu cliente. Então, essa é uma questão da outra live que eu já fiz. Não é a parte material, é a parte estratégica, né? De quando você vai abrir um negócio, seja um escritório de advocacia ou de correspondente jurídico. E aqui eu tratei muito do material, porque depois da live anterior, muitas pessoas me escreveram falando isso. Mas como que eu vou começar? Como que eu vou... Eu não tenho escritório, eu não tenho nada, tal. Então, não procrastine. Imagina se você está numa situação que você precisa hoje começar, tal. Se você tem algum certo know-how, se você assiste os meus vídeos com as dicas, eu dou muita dica para quem está começando, começa. Depois, definindo todas as situações estratégicas e os materiais, aí você parte para o próximo passo, que realmente é estruturar o seu espaço, o seu canto. Reflita sobre a questão do coworking. Às vezes o pessoal até me escreve falando: nossa, você está gravando num galpão, que lá em cima parece tal a telha. Onde eu gravo hoje, eu gravo num coworking, eu trabalho aqui. A minha equipe trabalha em outro lugar, que é o meu escritório, em outra unidade. É uma possibilidade, tá? Os advogados, enfim, o meio jurídico, às vezes ele é muito fechado nesse ponto, e eu falo sobre situações muito polêmicas e abertas, e o coworking é um exemplo disso. Claro que você crescendo e pegando carteiras grandes como o escritório de advocacia, o coworking já não é um espaço para você, porque realmente você tem que ter privacidade e você tem que definir uma identidade visual para o seu escritório, coisa que no coworking você não pode fazer, porque é um ambiente em comum, né? E assim como uma sala, né? Pegar uma sala no escritório também você não consegue definir, porque o resto da estrutura você não tem poderes para modificar, tá? Então, é o que eu falo do passo a passo, da maturidade financeira, da maturidade de know-how que você já tem e de realmente você ter se fixado nesse mercado, conhecido esse mercado, conhecido o seu produto, o seu preço, avaliado se está em acordo com o que você acredita e o que realmente está sendo rentável para você. Não coloca a carroça na frente dos bois, é a única coisa que eu falo. Tenha a coragem de fazer. Se você tem a paixão e a habilidade, tenha a certeza que vai dar certo, porque vai dar certo. Independente se as pessoas falarem da crise, falarem que está saturado o mercado, não importa. Importa que se você fizer a sua paixão, o seu melhor e a sua habilidade, você vai conseguir. É fato que você vai. Existe cada cliente certo para determinada
para determinado advogado, para determinado correspondente. Fique tranquilo relacionado a isso. Deixa eu ver se eu escrevi mais alguma coisa. Não, eu acho que é mais isso, porque eu não vou entrar aqui na questão de escritório para quem quer, para quem cresceu já e resolveu montar uma estrutura para atender, às vezes, mais comarcas. Novamente eu falo, como no outro vídeo, logística não é só aquelas empresas inacessíveis. Se você atinge mais de uma comarca, 3, 4, já se considere como tal. Mas existe uma estrutura até digital, né? Muito envolvida, dependendo da sua demanda. Então, a internet que você tem que ter, o cabeamento de fio, são outras situações que eu não quero comentar aqui. Eu quero comentar apenas para você que está começando, te entusiasmar, te dar a certeza de que mesmo sem grandes equipamentos você é capaz de começar. Mesmo sem ter um escritório na Avenida Paulista, você é capaz de ser contratado sim. Apenas não coloque a carroça na frente dos bois, porque você precisa de capital para começar, né? Principalmente os primeiros custos, se manter. E se você é um escritório de advocacia associado, advocacia correspondente, você ainda tem que lidar com essas duas situações. Então, você tem que ter a organização, né, de atender tanto os seus clientes que você está começando agora, que eu não sei se são pessoa física ou pessoa jurídica, como os seus clientes na advocacia correspondente. Sei que vá passo a passo e é possível sim, ok? Se ficou alguma dúvida relacionada a isso, pode me escrever. Se ficou alguma sugestão, não sei se eu consegui passar exatamente a resposta aos vários questionamentos que eu tive relacionados ao como começar materialmente falando. Teve gente até que perguntou, mas eu preciso de carro, porque eu preciso ser correspondente, eu preciso de carro. Gente, isso tudo são coisas que nós criamos na nossa cabeça para, às vezes, procrastinar determinadas situações. Você não precisa de algo material, você precisa ter a habilidade, como diz o André, né, meu coach, a habilidade, paixão pelo que você está fazendo. E o resto é consequência da dedicação do seu trabalho. Com certeza vai vir. Mas não se pegue a isso, não fique ali encostado no canto, não fazendo nada, porque você não tem o computador top das estrelas para formatar as imagens que você tira no fórum. Não se prenda à falta de carro, porque os fóruns são longe da sua casa, onde você faz home office. Não se prenda a isso. Se prenda a ter determinação e planejamento de começar hoje, talvez sem nenhum recurso, mas o planejamento de em X tempos, determina o tempo, tá? Que você vai conseguir o próximo passo, certo? Não se prendam a isso. Eu comecei assim, conheço vários colegas que também começaram e deu tudo certo. Se eu puder ajudar em mais alguma coisa com alguma outra dica, pode deixar aí abaixo no vídeo. Eu deixei o site também do projeto Alta Performance no título aí dessa live. Depois eu vou subir lá para o YouTube, tá bom? Até mais, pessoal!